A paz do Senhor, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco aqui em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A lição de número 6, que está datada para o dia 9 de agosto de 2020, tem como texto áureo o texto de Isaías 60, versículo número 18. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus, disse a verdade prática, a verdade que precisa ser praticada. Nós estamos nesse trimestre em uma época de pandemia, em uma época de reclusão, em uma época de distanciamento social, em uma época onde se vê logo próximo uma certa crise econômica, crises sociais, crise de relacionamento, crise na alma dos seres humanos. Muitas são as crises e então essa revista que nós estamos estudando, que tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual, como exemplo para os nossos dias, revista essa que foi editada primeiramente no ano de 1993, comentada pelo pastor Eurico Bergstein, ela é muito atual e muito cabível. E no dia de hoje nós trataremos uma das lições mais importantes desse trimestre. Para mim, uma das que eu mais gosto, talvez para você também possa fazer muito sentido, aonde Neemias reconstrói os muros e as portas de Jerusalém que estavam queimadas a fogo e totalmente destruída. O contexto é que a cidade estava toda destruída. O contexto é que agora, cerca de 13 anos depois, que Esdras foi a primeira vez de volta da Babilônia para a cidade de Jerusalém, Deus desperta um homem comum, para que viesse a viver um propósito extraordinário. Um homem que estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a vontade de Deus, que é perfeita, acontecer para a glória do nome dele, ser exaltada no meio do seu povo, o povo de Israel. Lê comigo aí a leitura bíblica em classe. Eu não me canso de dizer, tenha contigo sempre um exemplar da Bíblia Sagrada. O texto está em Neemias, capítulo de número 1, o versículo de 1 até o 4, e também em Neemias, ainda o versículo do capítulo de número 2, o versículo de 1 até o 9. Se você não tiver uma revista, acompanhe o vídeo, vai aparecer na sua tela, mas mantenha a Bíblia aí aberta pertinho de você. Neemias 1, a palavra do Senhor diz bem assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus e que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, Neemias, o capítulo de número 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente, não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é dado ao grado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença,
peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto com ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores além do rio e deles as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe dos exércitos e cavaleiros. Olha que interessante o texto da leitura bíblica em classe, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, o começo do livro de Neemias, Neemias que é contado junto com Esdras, antigamente era visto como um livro só, Esdras, Neemias, que fala da reconstrução do templo e também da reconstrução dos muros, da reedificação dos muros. Nós estamos aqui falando de um homem que, como eu já disse, era aparentemente um homem comum, mas ele era um homem que estava disponível, que estava sensível, que estava quebrantado e que se sensibilizava com a necessidade do seu próximo, que se sensibilizava com a necessidade do seu povo e que buscava a Deus. Ele buscava a Deus e era corajoso. Olha que coisa, para ser copeiro do rei, o que era uma alta função, um homem comum exercendo uma alta função diante de um grande propósito, podendo glorificar a Deus de uma forma extraordinária. Exercer aquela função de copeiro era uma situação de muito risco, em uma época de muitas traições, de muitos complores, onde reis, muitas das vezes, havia muitas tentativas de assassinato, de envenenamento. A importância do copeiro do rei, que tomava antes para poder dar ao rei. Olha que interessante, um homem que tinha coragem. O Senhor levantou um homem que tinha coragem, alguém que tinha coragem de morrer no lugar do rei, simbolicamente falando. Eu me lembro lá dos heróis, dos grandes valentes de Davi, aqueles que certa feita, Davi tendo vontade de beber da água da fonte de Belém, não fizeram caso de sua vida, mas foram lá e arriscaram a sua vida para poder satisfazer ao rei. Neemias era um homem corajoso e era um homem que orava. Ele orava e agia. Ele agia e orava. Muitos são chamados, mas não se importam. Muitos são chamados, mas não atendem ao chamado. Muitos são chamados, mas se deslumbram no meio do caminho, ao caminho que vão desenvolvendo o chamado e acaba perdendo a essência do propósito. Sim, tem gente que não se importa com as outras pessoas. Tem gente que ouve o chamado, mas não atende o chamado. Deus não obriga ninguém. E tem gente que até começa bem, mas no meio do caminho se perde. Se perde às vezes nas dificuldades, ou se perde às vezes nas bandejas que são fornecidas no meio do caminho. Nós vamos ver que Neemias foi tentado, sim, tentaram seduzir ele, como em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que homens de Deus tentaram ser seduzidos e muitos deles não se venderam. É o caso de Nabote, que não quis vender a sua vinha para Acabe, ainda que isso lhe custasse a vida. Ele não vendeu a herança dos seus pais. Olha que interessante, Hanani está então trazendo uma informação sobre quem? Sobre o quê? Sobre o povo, sobre a cidade de Jerusalém, sobre as casas em Jerusalém, sobre os muros de Jerusalém que estavam destruídos, sobre as portas que estavam queimadas, os umbrais já não haviam mais. Você sabe o que é um umbral? É como se fosse aquela beirinha que fica entre a porta e a parede. Os umbrais marcam o lugar onde houve uma porta.
um lugar onde não tem mais umbral, é que já se perdeu a porta há muito tempo. Infelizmente, em muitos lugares, a porta estreita já não existe e nem os umbrais mais existem, já foram queimados na mão do sistema. Infelizmente, Hanani traz uma informação que vai mexer no íntimo de Neemias. Uma informação pode mudar uma vida, uma informação pode transformar uma vida inteira. Ei, você que está ouvindo essa aula, talvez você nem sirva a Jesus ainda, eu quero lhe dizer uma informação, eu quero lhe trazer uma informação. Essa informação é chamada de boas novas, é uma novidade de vida. O evangelho é chamado de boas novas. Esse evangelho fala de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Essa informação transformou a minha vida, essa informação tem transformado a vida de muitos. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja num momento difícil, mas eu sei que Jesus, através das boas novas, através do Evangelho, através da Palavra de Deus, Ele pode mudar a sua vida. Uma informação triste agora, vinda de Hanani, muda a vida de Neemias, move ele a fazer algo e a viver o propósito de Deus. Neemias era o copeiro, sim, ele era alguém que era fiel ao rei, e sendo fiel ao rei e assim se arriscando a morrer pelo rei, ele mostrava então a capacidade que ele tinha de morrer pelo seu povo. 1 João está dizendo, o nosso amado João em sua primeira epístola, que se Cristo morreu por nós, nós também devemos morrer pelos nossos irmãos. Se necessário for, nós devemos entregar as nossas vidas pela causa do Senhor, pela obra do Senhor. Quantos missionários já não fizeram isso? Quantas pessoas saíram do seu conforto? O próprio Paulo chegou a dizer em Atos capítulo de número 20, quando falava ali para os anciãos de Éfeso, eu não tenho a minha vida por preciosa. Aquele homem estava arriscando a sua vida para sair da comodidade do palácio do rei, para poder ir até Jerusalém, reedificar os muros. É símbolo também do nosso Senhor Jesus, que era Deus e esvaziou-se. Ele esvaziou-se de si mesmo e fez-se homem e foi obediente até a morte de cruz. Alguém que morreu ou se arriscava a morrer para que o nome do rei fosse glorificado. O Rei dos Reis aqui é o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ter a coragem de Neemias e em prol do propósito, em prol daquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, sabendo que através de nossas vidas, muitas vidas podem ser reedificadas, que o Senhor nos dê coragem, porque o amor lança fora todo medo, e o Senhor não nos deu um espírito de temor, mas de amor, de equilíbrio e de coragem. Avancemos como Neemias foi encorajado, e aquele encorajamento gerou um peso sobre si, aquele encorajamento gerou uma tristeza, porque aquele encorajamento moveria Neemias a fazer algo pelo próximo, a fazer algo pelo povo de Jerusalém, que estava numa situação muito difícil na cidade, destruída por aquele povo e por aquela cidade, né? Nós vamos ver então que Neemias ele se apresenta diante do rei e ele vai alcançar o favor do rei. Mas antes disso, olha que interessante, eu peguei aqui os nomes, Neemias, né, Acalias e Hanani. Neemias significa Javé, ou o Senhor conforta. Acalias significa aquele a quem o Senhor ilumina. E Hanani significa gracioso. Nós poderíamos até conjecturar com um contexto aqui, né, de que a graça vem. O pai, ele teve a revelação e já lançou luz sobre o filho. O filho é aquele que vai trazer o conforto pela reedificação, o conforto para a vida do povo, que estava numa situação difícil. E quem traz a notícia é Hanani, é a graça, né? O nosso Senhor Jesus, com a sua graça, ele veio trazer o conforto,
o conforto da parte do Pai, aquele que nos ilumina, aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda, deu até para brincar. Quando Neemias vai para Jerusalém, antes de ir para Jerusalém, ele passa 3 dias em silêncio. Nós ainda traremos um pouco mais nesse assunto, mas vale a pena aqui ressaltar que ele é um homem que valoriza a prudência. Como nós precisamos aprender a ficar calados diante de alguns projetos e diante de algumas revelações que Deus nos entrega. Não adianta querer sair falando para todo mundo como se nós tivéssemos uma necessidade de sermos validados. Não, nós precisamos orar, nós precisamos aprender a calar e a nos manifestar somente na hora certa. Neemias, ele entende que aquilo que ele iria fazer, ele não poderia fazer sozinho. E ninguém é sozinho nesse mundo, nós precisamos de ajuda, nós precisamos uns dos outros. E ele entende isso, ele chega primeiro para descobrir as brechas no muro e depois ele procura as lideranças, né? Ele valorizava os sacerdotes, as lideranças, mas também valorizava os simples, valorizava aqueles que tinham conhecimento, mas também valorizava os que não tinham, o povão que ia ajudar a botar a mão na massa e que cada um no seu lugar iria fazer um trabalho extraordinário. Neemias valorizava todos. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Na obra do Senhor nós precisamos entender o valor que cada um tem. Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele fala sobre Cristo ser a cabeça, ele fala em Éfeso, em Coríntios, em Romanos, e ele fala sobre a metáfora do corpo, que é a igreja, e também ali nos explica que todos os órgãos são importantes, de modo que aqui também Neemias está mostrando isso, e a estratégia que ele vai trabalhar é abraçar e atrair todo mundo, conduzindo todo mundo a fazer um trabalho. Muitas das pessoas, elas não vivenciam uma boa experiência no ministério, na obra missionária, nos seus ministérios locais, nas igrejas locais, porque não se relacionam bem com pessoas. Sim, de fato, é difícil se relacionar com pessoas, com seres humanos que são universos infindáveis em possibilidades, cada um com a sua história de vida, com seus machucados, com suas dificuldades, mas todos servindo ao mesmo Jesus. E assim, quando nós buscamos ou não buscamos nos relacionar bem, ou até mesmo não conhecer as dificuldades nossas primeiramente e depois a dos outros, nós temos uma tendência a nos frustrar. Quantas pessoas vão para o campo missionário e nem conhecem o campo transcultural, não se importam em conhecer o idioma, não se importam em conhecer a cultura do povo? Quantas pessoas estão pastoreando as igrejas e não conhecem suas ovelhas, não faz questão de saber a realidade da vida daquele povo? Nós precisamos conhecer a realidade. Conhecer a realidade dos problemas nos ajuda a alcançar resultados melhores. Nós precisamos saber as limitações que nós temos, que o nosso povo tem, para poder ajudá-los. Saber também as habilidades que o nosso povo tem, para poder potencializar assim os seus trabalhos, para que as brechas sejam fechadas, né? Nós então chegamos numa questão. Antes de chegar diante do rei, Neemias ora, mas antes de orar, ele chora, ele lamenta. Antes de ir embora para Jerusalém, antes de se apresentar diante do rei, ele vai chorar. Aquela notícia mexe com ele. O que é que nós temos que fazer para que as coisas de Deus venham mexer conosco? Em muitas situações, Jesus mostrava compaixão. Muitas das vezes nos falta compaixão, sentir a dificuldade do outro, a aflição do outro, se colocar no lugar do outro, ter, nas suas entranhas, num sentimento mais profundo, aquilo que o outro está sentindo para tentar ajudá-lo. Sim, nós precisamos nos preocupar com o outro. Jesus tinha compaixão para com o próximo e isso fazia com que milagres acontecessem muitas das vezes. Neemias agora então, sentindo a aflição do povo de Jerusalém e da cidade, a cidade dos sepulcros dos seus pais, como ele falou com o rei, ele agora vai chorar. Olha aqui a palavra bacar, chorar, lamentar.
prantear, lamentar aqui em sua oração no capítulo de número 1, ele reconhece o pecado do povo, se colocando também como um intercessor. Olha, derramar lágrimas, nós precisamos voltar a chorar na presença do Senhor, prantear em sofrimento, em humilhação, se humilhando em prol do povo, ou até mesmo em momentos de alegria. A palavra serve para os dois. Chorar amargamente, né? Quando eu sempre lembro dessa palavra lá em Apocalipse, quando o anjo fala para João, ele fala: come esse livrinho, ele é doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu ventre. O cristianismo é muito fácil, é muito gostoso, é muito bom da gente falar, mas nós precisamos entender que muitas das vezes é amargo para ser vivido, porque Jesus falou e é uma realidade. Aquele que quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, que tome a sua cruz e que me siga. Tem horas que o negócio é difícil, é apertado, é amargo. E nós então vamos fazer o que, Diego, para resolver esse amargo? Nós precisamos chorar amargamente, colocar o amargo todo para fora em lágrimas. Existe uma outra palavra, que é a palavra lamentar aqui, são palavras sinônimas, bem próximas, né? Abal está relacionada a cobrir-se de luto. Olha que interessante, não era só chorar, não era só lamentar, não era só prantear, não era só sofrer, não era só se humilhar, era como alguém que estava num luto. Imagina, aqui tem uma outra palavra que fala, alguém que faz o papel de quem lamenta. Na época, todo o Oriente Antigo tinha a figura das carpideiras, né? Aqueles que eram contratados para chorar num funeral, mas aqui fala de alguém que sofria, que lamentava e que estava cobrindo-se. Imagina você ser coberto por um luto, o peso da perda de alguém querido. Meu Deus, esse era o sentimento que invadia a alma de Neemias. Olha, um sentimento de tristeza, de angústia, de aflição. Eclesiastes, capítulo de número 7, Salomão vai falar que vale mais o dia da tristeza do que o dia da alegria, porque naquele dia os homens aplicam a sua alma, né? Olhando ali para o caixão, o camarada fala: rapaz, podia ser eu, vou viver minha vida melhor. Situações angustiosas, situações difíceis, tempos de crise como esse que nós estamos vivendo podem fazer com que nós venhamos a nos centrar mais em nós e nos despojarmos de nós mesmos e assim nos humilharmos, chorarmos, lamentarmos, prantearmos, nos cobrirmos de luto na presença do Senhor. Situações difíceis servem para poder nos colocar num estado de humilhação e de dependência, para que busquemos mais ao Senhor, como? Com lágrimas, chorando, lamentando e jejuando, para que assim nós possamos orar e orar de acordo com a vontade do Senhor para viver o propósito que Ele tem estabelecido. A palavra que orar é palau, nós já falamos dela na primeira lição. Palau é interceder, é mediar, orar, interpor-se, se colocar entre o povo e Deus, você intercedendo, como Neemias estava intercedendo pela causa de Jerusalém, pelo povo de Jerusalém, pelos muros de Jerusalém, pelas portas que estavam destruídas. E ele fazia isso também jejuando. Aqui nós temos a palavra tisson, né, que aparece na Bíblia, King James de Estudo Roma, né, que é essa daqui. Olha, se você tiver a oportunidade, um material de pesquisa muito bom, que eu creio vai agregar muito nos seus estudos, né? Essa Bíblia, ela vai trazer a palavra tisson, o substantivo que quer dizer jejum, assim como o verbo tissum, que nós acabamos de falar ali acerca do que está falando o Strong, abster-se de alimento, jejuar. O jejum estava associado à tristeza e geralmente incluía vestir-se de pano de saco e confessar os pecados. Neemias estava confessando seus pecados, o pecado do povo, sim, ele estava ali, e o ato de jejuar indicava reconhecimento do pecado e era acompanhado do abandono dos ídolos. As pessoas também jejuavam para fazer alguma súplica a Deus, humilhando-se a buscar a sua misericórdia, proteção e cura. Apesar da humilhação do povo antecipar a sensibilidade de Deus à petição, o jejum era necessário para promover seus propósitos. Então, Neemias, ele era alguém que antes de viver o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, né, de reedificar os muros de Jerusalém, ele foi alguém que se sensibilizou, que se importou com a condição dos seus irmãos, né? Ouvindo a mensagem de Hanani, ele assim se sensibilizou, chorou, lamentou, não somente lamentou, mas
orou e jejuou. Se você for fazer uma análise dos meses, foi quase 4 meses que Neemias esteve orando. Aí nós entramos no capítulo de número 2, que é um contexto, né, da onde o rei vai permitir a ida de Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, isto não é senão tristeza de coração. Então temi sobremaneiramente. Olha, estar diante do rei triste era algo que não era permitido. Isso poderia gerar a morte daquele que se achegasse triste diante do rei, porque diante da presença do rei todos devem se alegrar. Assim também era no Oriente Antigo, e assim Neemias temeu, mas o rei estava sendo usado para entender a condição de Neemias, e o rei seria usado, Artaxerxes seria usado para poder abençoar não somente Neemias, mas o propósito que ele iria cumprir, a nação de Israel, o povo de Jerusalém, que veria os muros reedificados. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assoladas, e tendo sido consumidas as portas com fogo? E o rei me disse: o que pedes agora? Será que se nós recebêssemos essa palavra da parte do Senhor, nós saberíamos o que dizer? Né? Imagina, tantas coisas nós pedimos, e quando Deus nos faz algumas perguntas, o que nós deveríamos dizer? Deus responde orações que são feitas na hora. O que ele fez? Ele orou ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies a ajudar. Imagina você ter que dar uma resposta para alguém e só contar com Deus para te ajudar. Você ora a Ele e de imediato Ele já te revela as palavras que você tem que falar. Para trazer uma revelação de imediato e saber o que falar certo, na hora certa, você tem que ter uma vida de comunhão. Lembra? Neemias estava orando há 4 meses, mas eu acredito que isso já fazia parte da vida dele. Ele não simplesmente teve um insight ali, e não, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Então ele sabia como se colocar diante do rei, sabia como se colocar diante dos homens. Que o Senhor fortaleça a nossa vida de comunhão e de relacionamento com Ele, para que assim, em todo o tempo, nós possamos ter o discernimento da parte do Senhor para saber como proceder diante das autoridades, diante dos homens, né? Então, Neemias, ele orou e Deus usou Artaxerxes. A resposta veio através do questionamento que foi feito a Neemias. O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que venha acontecer contigo? Olha, o que me pedes agora? Jesus fez isso. Perguntou ao Bartimeu o que queria que fizesse a ele. E ele falou: Senhor, eu quero ver. Jesus perguntou ao paralítico no tanque de Betesda, mas como muitas pessoas, ele falou: não tem ninguém aqui que pode me lançar no tanque. E Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Olha, nós precisamos saber dentro de nós, de fato, o que nós queremos e colocar diante de Deus e entender o que Deus está falando conosco, porque Ele está muito além da nossa superficialidade. Ele sabe o que nós precisamos, e assim nós precisamos trazer uma resposta a Ele, porque de fato Ele vai poder nos ajudar, né? Olha, Jesus ainda foi lá acerca da criação. Deus perguntava para Jó se ele sabia da criação e da grandeza do Criador. Perguntou aos discípulos o que tem nas suas mãos. E os discípulos: nós só temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, Deus, sempre também está fazendo perguntas. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos fez um grande milagre. Olha só, virou e perguntou para Caim: onde tu estás? Adão, tu estás nu? Muitas das vezes também Deus faz algumas perguntas, como fez para Caim e como fez para Adão, não para que ele soubesse a resposta dos dois, porque ele já sabia, mas para que os dois tivessem conhecimento. Adão, quem te falou que tu estás nu? Comeste da fruta? Caim, aonde está teu irmão? O sangue dele está clamando. Eu sei aonde ele está, eu sei o que aconteceu com ele. E você sabe o que você fez? Que o Senhor possa nos dar discernimento para que nós entendermos
venhamos a entender também o que está passando nas nossas vidas, né? E saber como proceder. Neemias ora antes de trazer uma resposta ao rei, antes de agir, ora e apresenta uma proposta, uma resposta, né? Uma resposta que só poderia ser dada com oração, e também uma resposta que estava relacionado ao planejamento, porque o rei quer saber quanto tempo você vai ficar, quando você vai voltar. Nós precisamos aprender a planejar. Não, meus amigos, planejar não é pecado. O livro de Provérbios fala que os planos são do homem, mas o Senhor é quem permite ou não. Então nós temos que planejar. O próprio Jesus falou, né, acerca de um homem que ia para a guerra, precisava fazer conta se iria vencer ou não. Quem iria construir uma casa precisava saber se iria terminar. Até quem fosse para a guerra, melhor era pedir paz antes, né? Para quê? Para que não parasse no meio, para que não fosse envergonhado. E Neemias, ele visualiza a questão do projeto e apresenta ao rei, e também quando ele chega na cidade, é exatamente o que ele vai fazer. Olha, quando ele chega na cidade, ele chega calado, ele chega com discernimento, com prudência, ele está chegando num ambiente novo, ele não pode se expor ou impor aquilo que ele acreditava, ainda que ele tivesse autoridade para aquilo. Ele vai sondar o ambiente primeiramente e vai descobrir nas madrugadas aquilo que Deus iria mostrar para ele, as brechas, aonde estavam as brechas. Mas olha lá, vamos na continuação do texto do capítulo de número 2. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Meu amigo, nem todo mundo quer o seu bem, infelizmente. E nem todo mundo vai entender quando você quiser fazer o bem para alguém. E principalmente, nem todo mundo vai querer o bem daqueles que você quer fazer o bem. Então nós precisamos entender que a oposição virá. Eu sei que vai falar um pouco sobre oposição nessa aula, mas nós teremos uma aula específica sobre isso um pouco mais à frente. Eu te convido a ficar conosco até lá. Se até agora essa aula tem te ajudado, deixa lá nos comentários um glória a Deus, uma dúvida, um questionamento. Fala para nós em que momento a sua oração já foi respondida como a de Neemias, ou em que a oração já te ajudou. Aproveita e curte, se inscreve no nosso canal, porque é muito importante isso, e compartilha isso em todas as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu status, para que outros também possam ser edificados pela palavra de Deus. Neemias, então, agora viu que muitas pessoas não se agradaram do bem que estava sendo feito a Jerusalém e aos filhos de Israel. E ele esteve ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Ele sabia ali lidar com algumas pessoas capacitadas que poderiam ajudá-lo. E não declarei a ninguém o meu Deus, o que o meu Deus me pôs no coração, né, para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias 2, de 10 a 13. Então o que ele faz? Ele vai buscar a madrugada. O que ele faz? Ele vai buscar a saber, descobrir as brechas. Olha, o Provérbios 8,17 diz que o Senhor ama aqueles que cedo o buscam, e aqueles que cedo o buscam o acharão. Nós precisamos voltar a buscar a Deus nas madrugadas. O Senhor há de nos mostrar as brechas que precisam ser fechadas. O Senhor há de nos fazer enxergar, ver aquilo que muitas das vezes com os nossos olhos naturais, na correria do nosso dia a dia, nós não conseguimos ver. Olha lá o que é então a palavra contemplar, ver, examinar, inspecionar, perceber, considerar, sim, validar, valorizar. Olha, essa brecha aqui é grande, isso aqui é problema, eu preciso inspecionar e saber, eu preciso ver, eu preciso examinar, eu preciso medir o tamanho da brecha, o estrago que fez, quem é que pode passar aqui. Cuidado com a raposinha, porque a vinha já está em flor, mas tem horas que não é nem um buraquinho na vinha, na cerca da vinha não, já é uma brecha enorme no muro. No caso de Jerusalém, agora pós-cativeiro, estava completamente destruídos os muros, e ele precisava saber muito bem aonde ele iria trabalhar,
aonde ele iria atuar, ver, ter visão, né? Examinar, considerar, dar atenção, discernir, distinguir. Nós precisamos saber distinguir as coisas, os problemas, né? Saber discernir os problemas. Tem pessoas que muitas das vezes o Senhor vai colocar diante das nossas vidas para nós ajudarmos, que elas vão vir com um caminhão de problemas e a gente vai ter que ter muita sensibilidade para separar um dos outros, para poder ali fechar brecha por brecha e resolver problema por problema. Sim, Deus vai te usar para isso também, mas primeiramente Ele quer que você também faça essa averiguação, né? Esse exame, essa contemplação, levar a mostrar, estar de frente com o muro fazia Neemias ver as brechas, estar de frente com o Senhor, de frente com a palavra de Deus, faz você reconhecer como que num espelho as suas questões negativas, os seus problemas, os seus defeitos, as suas imperfeições, para que assim também possa resolvê-las na medida que for possível. Então lhes disse bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Bem vedes, olha, bem vedes a miséria. Vocês estão contemplando, né? Aqui Neemias está falando com os líderes de Jerusalém. As portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Nós somos convidados a inspecionar, a examinar. Ali tem um contexto também de esperar para poder entender o problema que estava diante de si, né? Foi então que lhe declarei como a mão de Deus me fora favorável. Neemias continua o seu discurso aos líderes, depois de ter, por 3 dias, pelas madrugadas, com um grupo pequeno de pessoas, sozinho ali, buscando, né, saber as brechas, ele já chega se apresentando com um projeto de restauração e falando de como Deus tinha colocado a sua mão sobre ele para que ele estivesse ali, sim, como Deus lhe fora favorável, e também as palavras do rei, porque Deus usou o rei de modo favorável para que ele estivesse ali, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. A palavra do Senhor, ela nos move à ação. A oração que Deus nos conduz a fazer com lágrimas, com choro, ela não vai deixar a gente entristecido. Ela vai nos fazer observar os muros, descobrir as brechas e agir. A oração, ela vai nos conduzir à ação. Por isso, as palavras que Neemias estava falando aos líderes motivaram, porque não eram palavras de Neemias, eram palavras da parte do Senhor, e como a mão de Deus estava sobre aquela situação, sobre aquele homem, para que assim eles então se levantassem e edificassem, e esforçaram as suas mãos para o bem, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos. O inimigo não se alegrou de alguém querer fazer o bem. O inimigo zombou de Neemias, assim como muitas das vezes tem zombado de nós, os servos do Senhor. O inimigo se levantou para tentar enganar, convidou Neemias para adorar, e ele falou: não posso descer, estou fazendo uma grande obra. O inimigo tentou atacar, mas Neemias se preparou. Alguns soldados estavam com armas em uma mão e com pás, com materiais de trabalho na outra. Sim, estavam atentos, sempre prontos para a guerra. E o combate, ele poderia acontecer durante a reconstrução do muro, ou até mesmo tendo que enfrentar a oposição do inimigo. Zombaram, desprezaram, mas o Deus dos céus que nos fará prosperar, foi o que Neemias respondeu. E aquele povo não teria parte nenhuma, não, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Aquele povo que se levantava contra a reconstrução do muro. O que falaram os líderes a Neemias? Levantemo-nos e disponhamo-nos. É a mesma palavra, disponhamos. Levantemo-nos e edifiquemos. O que é levantar, Diego? Levantar, entrar em cena. Entrar em cena num contexto de algo que está acontecendo. Entrar em ação, permanecer. O ato dos líderes, bem como o ato de Neemias, era um ato de resistência, era um ato de persistência,
permanecendo dentro do propósito. Deus falou que iria restituir, Deus falou que iria restaurar, Deus falou que iria ajudar, Deus levantou Ciro, Deus levantou Esdras, Deus levantou Zorobabel, Deus levantou Josué, levantou Ageu e Zacarias, os profetas, para estimular esse povo quando eles estavam desacreditados, e agora estava levantando Neemias, e também levantando aqueles líderes, e também levantando o povo que iria fazer um grande trabalho, um trabalho de resistência. Muitas das vezes, no meio da nossa batalha, no meio da crise, nós venceremos quando nós nos permanecermos no propósito, quando nós insistirmos em resistir. Não desistir já é vencer. Vamos continuar persistindo em cumprir, levantar, erigir, edificar, construir, realizar, chegar, levar a efeito. Vamos fazer o que está proposto desde a eternidade para nós fazermos, né? Nós temos que descobrir as brechas através da palavra, através da oração, através do jejum, através da sensibilidade que faz nós nos preocuparmos mais com o outro do que, às vezes, com nós mesmos, que nossa vida nessa sociedade só faz com que nós nos voltemos para nós mesmos. Não, que nós sejamos mais como Neemias e venhamos a cumprir o projeto. Olha lá Neemias 4, 16, 17. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha lanças. E os escudos, e os arcos, e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, o que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam. Cada um com as mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas, né? Uma mão estava com a ferramenta, na outra estava com a arma, ligado no trabalho do Senhor, mas também ligado na batalha espiritual, na retaliação. Nós precisamos entender que nós estamos numa constante guerra, nós não podemos baixar a guarda. O texto vai continuar e ainda vai dizer que eles estavam distantes, separados ao longo do muro, mas cada um também tinha trombeta, e ao ataque do inimigo, eles tocariam a trombeta e todos se reuniriam para defender uns aos outros e permanecer na construção, no cumprimento do propósito, na edificação dos muros de Jerusalém. Levantemo-nos, disponhemos-nos e edifiquemos. Coisa linda! Só que a oposição, como nós vimos, a oposição do povo que também se levantou com armas, nós vamos ter, como eu já falei, uma aula específica sobre esse assunto um pouco mais à frente. Essa oposição parece que agora gera problemas internos, não eram só problemas externos que Neemias enfrentava, ele tinha também problemas internos, problemas de classes sociais. Nossa, esse problema está em todos os lugares, em todos os países, em todos os tempos, sempre houve problema entre ricos e povos, mas que triste é quando o povo de Deus oprime ao próprio povo de Deus. Olha que triste o texto de Neemias, capítulo de número 5. Os ricos estavam oprimindo os pobres, seus irmãos, estavam fazendo com que alguns até mesmo se vendessem como escravos. Olha aí comigo, agora pois a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e nossos filhos como os seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, esse clamor, estas palavras, muito me indignei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usuários cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações segundo as nossas posses, e outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações,
os nossos inimigos, isso viraria vergonha diante dos inimigos, vergonha para o povo de Deus. O povo ia falar, olha lá, eles mesmos se maltratam, olha lá, eles mesmos se vendem, olha lá. Isso não é diferente hoje. Eu sei que a situação é calamitosa, eu sei que os muros já foram destruídos, eu sei que a maioria das instituições que se chamam igreja não passam de botecos gospel. Desculpe o termo, mas eu sei que a situação está feia, mas nem por isso a gente tem que ficar caluniando um ao outro. Nós temos que ficar valorizando algumas coisas que não convêm e que mais deterioram o nome do povo de Deus, a igreja do Senhor, no meio dos inimigos, aqueles que se levantam contra a obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Também os ricos, eles precisam tomar cuidados, porque Deus é quem dá a riqueza e Ele dá para a administração da obra, para o crescimento do reino, né? E muitas pessoas não estão administrando bem aquilo que têm, e além de não administrar bem, os seus lucros são ganhos em cima da opressão de outros esses que muitas das vezes também são servos do Senhor. Que nós venhamos a atentar para que nós não venhamos a explorar ninguém que está numa situação mais difícil que a nossa, porque nós não gostaríamos que assim fosse feito conosco. Assim, as filhas deles muitas das vezes se faziam de escravos. O próprio Neemias falou, olha, eu sou o governador, mas eu não comi a porção do governador. Eu não fiquei numa situação melhor do que a dos meus irmãos, ainda que eu tivesse autoridade e condições para isso. Neemias se pôs como um exemplo, que as grandes lideranças dos grandes ministérios possam também se colocar como exemplo e possam assim também não viver luxuosamente, vendo que muitos dos seus companheiros, pessoas que estão subordinadas a eles, estão passando dificuldades. Que isso o Senhor possa mudar no nosso meio, enquanto muitos têm tanto, outros têm tão pouco. A obra do Senhor é prejudicada com isso. Lembremos-nos da igreja primitiva, onde todos tinham tudo em comum e principalmente o Senhor fazia crescer a obra e acrescentava dia após dia almas que serviriam ao Senhor Jesus, né? Nós temos que entender que Deus não faz acepção de pessoas, que se Ele te proporciona uma condição melhor é para que você possa sensibilizar-se e ajudar aos seus irmãos, né? Que Deus possa tocar no seu coração. Quando nós nos voltamos para os muros que estão sendo construídos, cada um agora está construindo. Neemias trabalha com uma estratégia extraordinária, né? E vai construir cada um a sua parte em frente à sua própria casa, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho interessante é que esse muro aponta para a salvação que o nosso Senhor Jesus nos proporcionou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo teu infindável amor, entregando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que morreu na cruz nos amou, e assim, crendo nele, nós temos a vida eterna e não iremos perecer. Sim, 2 Timóteo 1,12 vai dizer, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Senhor há de guardar, há de preservar. Sim, a salvação nos era concedida e ela era um presente que era dado a todos nós. Olha o texto comigo de Isaías, capítulo de número 26, do versículo 1 ao 3. Naqueles dias se entoará este cântico na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, a que Deus se pôs por salvação, por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nós lemos o texto áureo que Isaías, capítulo de número 60, fala que nos foi dado uma cidade, né? Uma cidade nos teus termos, os teus muros chamará salvação. Esses muros apontam para a salvação em Cristo Jesus. Salvação por muros e antimuros, uma salvação que transforma a nossa vida de dentro para fora, que protege o nosso interior e também o nosso exterior. Mas o Senhor nos ajudará a conservar, preservar
preservar e nos manterá firme. É o que Paulo está falando ali em Timóteo, né? Eu sei em quem eu tenho crido e ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Olha, tem algo precioso que precisa ser guardado, a tua salvação. Quando nós olhamos a cidade de Jerusalém, a qual Neemias está edificando, o Senhor certa vez falou comigo, uma experiência particular, quando eu estava prestes a casar, num propósito com Teresa, minha esposa, né? Nós fizemos 52 dias de edificação do muro. Sim, edificação, porque nós entendemos que a nossa vida, depois de vir de uma vida pregressa, agora salva em Cristo, precisava ter uma proteção, e assim seria protegida o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, ou seja, todas as áreas da nossa vida protegida, né? Nós precisamos proteger aquilo que Deus nos deu. E o que é, Diego? Essa palavra conservará. Conservará, natsir no hebraico, preservar, livrar. O Senhor vai nos livrar da perdição, o Senhor vai nos livrar dos inimigos, o Senhor vai nos preservar. Olha, preservar e guardar dos perigos, cuidar, guardar com fidelidade, manter em segredo, no esconderijo do Altíssimo você vai habitar, se estiver na sombra do Onipotente. Se você servir ao onisciente, onipresente, onipotente, o nosso Deus, você estará debaixo da sombra protetora dele. Ele vai te manter preservado, guardado como algo precioso, e assim também vai manter a nossa salvação preservada, guardada como uma herança, como algo que deve e tem um grande valor e por isso precisa ser protegido. O Senhor conservará em paz aqueles cuja mente estão firmes nele. Por quê? Porque confiam nele. Nós precisamos confiar no Senhor. Tem alguns textos ali, ó, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Isso é João 12, 25. Salmo 32 ainda diz: tu que és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Sim, naquele dia haverá na terra de Judá um cântico. Judá significa alegria. A terra de Judá, Jerusalém, estava destruída, mas agora viria a salvação e a reconstrução do muro. Apocalipse 3,10 ainda diz: visto que você guardou a palavra da exortação, da perseverança, da paciência, em outras traduções, eu também te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ainda o Salmo 91, porque ele me ama e eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. É por isso que Paulo está falando: eu sei em quem eu tenho crido, é em Cristo que eu creio e eu não me envergonho. Sim, ele é poderoso para guardar o meu depósito, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, e por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são o fato de nós não sermos consumidos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, se dedicará a um e desprezará a outro. Nós temos que valorizar a salvação que nós ganhamos em Cristo, protegê-la, né? Como um muro que valoriza algo que lá dentro é precioso e que precisa ser guardado da invasão dos inimigos, sim, mas o que era para mim, eu ganho, eu reportei por perda. Por Cristo. Paulo está falando aos Filipenses, capítulo de número 3, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha, a tua, assim na terra como no céu. Sim, faz a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, e nos ajuda a valorizar, a preservar essa maravilhosa salvação que o Senhor nos deu. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, João 7:38, né? Nós lembramos aqui que existe uma questão de muros e antimuros. O muro era a proteção. O que Neemias está reconstruindo é aquilo que poderia livrar das nações inimigas que estavam colocando a situação do povo de Jerusalém num momento ainda pior do que eles já estavam. O muro serve para proteger das invasões, da entrada de animais ferozes, bem como de inimigos, né? De saquear
a cidade, entre tantas outras coisas. Bem, ali em Cantares, capítulo de número 8, nós vamos ver uma história que Salomão relata, e na verdade quem está falando é a Sulamita, lembrando da sua adolescência, onde ela ouviu seus irmãos falarem. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um castelo de prata, e se ela for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como torres. Então eu era aos seus olhos como aquela em que acha paz. Olha que coisa interessante, aqui os seios não estão falando de questões eróticas ou somente realçando uma parte do corpo feminino. Fala da maturidade que uma menina ela alcançaria se tornando uma mulher, e agora ela poderia ser pedida em casamento, alguém que iria ser apresentado à sociedade. Se quando ela virasse uma moça e ela fosse apresentada à sociedade, se ela fosse um muro, as daria um castelo de prata. Se ela fosse uma porta, cercá-lo-ia com tábuas de madeira, de cedro. Todo mundo que vai num velório vê alguém cercado de madeira. Infelizmente, as pessoas que são porta aberta para o mundo, porta aberta para o pecado, porta aberta para qualquer estilo de vida que não convenha e que não venha condizer com a palavra do Senhor, infelizmente está suscetível a morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, morte moral, morte emocional, morte sentimental, morte espiritual e até mesmo física. As pessoas, como diz Provérbios, por conta do pecado abreviam seus dias, mas se ela for como um muro, nós daremos a ela uma mansão de prata. Lembra-nos das mansões, um castelo de prata, as mansões celestiais que nós iremos herdar quando nós alcançarmos a nossa promessa. Quando o amado olha para ela, ele vê nela paz, a paz que repousa nela. Lembra de Isaías? O Senhor conservará em paz aqueles cuja mente está firme nele. Essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não dá e que só Jesus dá. Sim, essa paz que é uma herança eterna e que nós tomamos posse dela agora e que nos ajuda a lembrar que nós estamos aqui, mas não somos daqui, mas estamos indo para a eternidade. Essa paz que nos ajuda, ela precisa ser preservada como uma riqueza imaterial e eterna. Sim, o amado via paz nela, a paz dele que refletia nela. Por quê? Porque ela era pura. Por quê? Porque ela preservava, porque ela era como uma fortaleza, uma cidade forte na presença do Senhor. Ali, uma cidade que tinha os seus muros. Por isso que Neemias valorizou tanto a reconstrução dos muros. Por quê? Porque toda fortaleza, bem como era Jerusalém, as fortalezas nos tempos antigos, elas tinham grandes muralhas, elas tinham portas estratégicas para proteger a cidade e os seus habitantes de possíveis invasores. Neemias inicia o levantamento dos muros e divide os grupos, Ele divide os grupos, capacita o povo, cada um em frente à sua casa, logística, gerenciamento, sabedoria para lidar com pessoas e suas habilidades, cada um fazendo o trabalho perto daquilo que era seu, fazendo o povo assim se alegrar e estimulando o povo a trabalhar, promovendo entendimento na mente do povo para o benefício de lutar em uma causa comum, o benefício individual em lutar pela causa do coletivo. Nós devemos lutar pela obra missionária, nós devemos lutar pelo evangelismo, nós devemos lutar, sim, pela nossa igreja local, pela ação social, nós devemos lutar pela família, nós devemos lutar pela santidade, nós devemos lutar pela sã doutrina, nós devemos lutar pelas boas heranças que o Senhor nos concedeu, nós devemos lutar por aquilo que Deus nos deu, pela salvação que nos foi dada por muros e antimuros. Vamos reconstruir as muralhas para que nenhum inimigo venha invadir a nossa vida na área espiritual, na alma ou até mesmo na questão do corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em todo espírito, alma e corpo, em todas as áreas nós venhamos a ser achados irrepreensíveis, sim, protegidos
Tão importante quanto ter uma vida espiritual é preservá-la. Tão importante como restaurar, reedificar o altar é reconstruir o muro e suas portas. A lição não fala sobre isso, mas eu ainda te convido a ficar só mais um pouquinho com a gente. Aproveita, deixa o seu like, o seu gostei, o seu curtir, compartilha essa aula, né? Vai lá deixando o seu registro, glória a Deus lá nos comentários, marca-nos no Facebook, passa no WhatsApp para todo mundo, mas não perde isso daqui, porque isso aqui é muito importante. Não falamos, eu não vou gastar muito tempo, mas é só para marcar. Neemias, no capítulo de número 3, ele reedifica o muro e também as portas, cada um em frente à sua casa, cada um perto ali de uma porta. Que portas eram essas? Eu botei as portas e coloquei uma certa conjectura para nós refletirmos aqui. A porta das ovelhas, que fala do cuidado com a igreja, do cuidado com a família. A família é a minha primeira igreja. O cuidado com o rebanho que Deus nos entregou, com as pessoas que Ele colocou próximo de nós para que nós venhamos a cuidar. A porta das ovelhas. Sim, é o rebanho que traz a alegria para o pastor. Nós venhamos a com alegria cuidar daqueles que Deus colocou nas nossas mãos. Se você é mãe, cuida dos seus filhos. Se você é avó, cuida dos seus netos. Se você é filho, cuida dos idosos, cuida das viúvas. Vamos cuidar, né, daqueles que são os estudantes, aqueles alunos que estudam conosco nas escolinhas bíblicas, nas escolas onde nós ministramos aulas. Vamos cuidar, né, da nossa família, o quanto pai, enquanto pastor da família, eu já falei sobre isso, nós devemos valorizar o rebanho que Deus nos deu. A porta do peixe me lembra da evangelização. Abacuque falou que o Senhor iria pescar homens como peixes. E a Pedro, Tiago, João, pescadores, o Senhor falou que agora eles iriam ser pescadores de homens. Devemos valorizar a salvação das almas, o evangelismo e a obra missionária que Deus há de fazer usando as nossas vidas. A porta velha, tratando das nossas culpas. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ei, o Senhor é quem apaga o nosso passado. Ele não vai ser esquecido, mas Ele nos perdoa e nos ajuda a nos perdoarmos. E agora nós não vivemos mais conforme nós vivíamos antes, no medo, na opressão do maligno. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E você também. É a porta velha que faz nos lembrar que tudo se fez novo em Cristo Jesus. A porta do vale, que fala dos processos, dos sofrimentos. Nós precisamos valorizar, sim, e restaurar a porta das ovelhas do rebanho, a porta do peixe da evangelização. Restaurar a porta velha é a porta que nos lembra que o Senhor, Ele já nos tirou da velha vida, né, do velho homem. A porta do vale, restaurar e valorizar sim os sofrimentos. Você não chegou até aqui de um dia para a noite. Lembre-se, a única peça que lapida um diamante é outro diamante, e o Senhor está te lapidando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te provando como ouro na fornalha, está pelo sofrimento fazendo com que você venha se tornar aquilo que Ele quer que você se torne, porque nós, se sofremos com Cristo também venceremos. Sim, a porta do monturo. O monturo era onde ficava o lixo, e nós precisamos saber tirar o lixo, a porta do lixo, tirar as coisas ruins. Já aceitou Jesus, mas ainda tem um pontozinho de contato com o mundo, um negocinho que lembra da história, né? Tem coisa, irmão, que não é pecado, mas é embaraço. Fujamos, pois, da aparência do mal. A porta do monturo. Vamos tirar o lixo de dentro da nossa casa, vamos cuidar do ambiente onde nós vivemos, vamos tirar o lixo da nossa alma, sentimento, amargura, está aí dentro, deixa Jesus limpar, reedifica hoje a porta do monturo, que ninguém tenha em vós uma raiz de amargura vos privando da graça, falou o escritor aos Hebreus. Por quê? Paulo falou que pela graça sois salvos. Não perde a salvação por causa de uma amargura, não. Pega essa amargura e joga no lixo. Porta do monturo. Vamos reedificar. Reedificar a porta da fonte. A porta da fonte e a porta das águas poderia, tanto os dois, ser conjecturada de forma similar. Eu coloquei que a porta da fonte é como se fosse um mergulho na palavra, a fonte de vida, né? Como diz as Escrituras, nós falamos aqui no texto de João 7,38, quem crê em mim,
como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ainda Apocalipse, no seu último capítulo, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. A porta das águas poderia ser a restauração da comunhão com o Espírito. Não entristeçais o Espírito, ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, o nosso amigo, que não coabita com o pecado, ele não concorda com os nossos pecados e se afasta de nós. Não venhamos a entristecer o Espírito, não apagueis o Espírito, sejamos fervorosos, venhamos a mergulhar nos rios do Espírito. Lá em Ezequiel 47, a Bíblia diz que tinha um rio, e aonde esse rio passava, ele tinha vida, uma vida mergulhada no Espírito, uma vida cheia de Deus. Olha que lindo, a porta dos cavalos. A porta dos cavalos, cavalos fala de exércitos, eram através dos muitos cavalos, das muitas carruagens, que mostrava-se a força de um exército, a força na batalha. Que o Senhor te ajude a sofrer como um bom soldado de Cristo, que o Senhor te ajude, te habilite, capacite, te prepare, te revesta de toda a armadura de Deus. Já te convido a ver a última lição, a lição 13 do trimestre passado, que fala da guerra espiritual e da armadura do crente. Não só isso, mas toda a lição do segundo trimestre de 2020, que tem lá por tema o estudo da carta que Paulo escreveu ao povo de Éfeso. Nós precisamos ser soldados de Cristo Jesus. Coisa linda, a porta oriental, a porta dourada, que aponta para a salvação. Acreditava-se que a salvação viria do Oriente, e de modo que a luz, o sol nasce, no Oriente, a salvação ela poderia proporcionar a luz necessária. Olha que coisa interessante, por isso que aquela porta era chamada também de porta dourada. Ela aponta para Jesus. Foi naquela porta que Jesus entrou depois de descer do Monte das Oliveiras, junto no jumentinho, e todos gritavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois daquela porta você pode buscar arquivos arqueológicos que vão dizer que ela foi fechada, a salvação não vem por intermédio de Cristo Jesus, ele que é a luz do mundo, ele que é o sol da justiça que brilha sobre nós. O que deixava aquela porta dourada era a luz do sol brilhando, a salvação sobre as nossas vidas. Nós devemos valorizar a salvação em Cristo Jesus, nós devemos valorizar aquele que vem em nome do Senhor, e nós devemos valorizar aquele que um dia nos levará para morar com ele. É a porta da guarda. A porta da guarda aponta para a vigilância. Nós precisamos vigiar. Deus nos deu grandes coisas e nós não podemos perder, Cuidado que ninguém te tire a tua coroa, e que de modo nenhum seja arriscado o teu nome no livro da vida, diz a palavra do Senhor. De modo que assim nós devemos cuidar para não perder a preciosa herança que Deus nos deu. Que o Senhor nos ajude a restaurar os muros, que o Senhor nos ajude a restaurar as portas, porque tudo isso é para a glória de Deus. O muro é símbolo da salvação que nós temos em Cristo, e se nós estivermos em Cristo, Ele é fiel. Nós sabemos em quem nós temos crido, para guardar o nosso depósito até aquele dia. Tudo é para a glória de Deus. Se nós pregamos, se nós cantamos, se evangelizamos, se alma se converte, se milagre acontece, a glória é dele, a sabedoria, a prosperidade, tudo vem dele, é por ele, é para ele. O povo celebrou com cânticos a restauração do muro, adorou, louvou, agradeceu, engrandeceu o Deus de Israel, dedicando os muros. Nós precisamos voltar a nos alegrar mais pelas pequenas e pelas grandes conquistas. Nós precisamos começar a nos alegrar mais, mesmo que o inimigo, mesmo que haja oposição, por nós estarmos reedificando o muro, querendo nos proteger, valorizando aquilo que um dia nos foi entregue. Olha que lindo, o texto de Neemias 6,3 vai dizer: enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Sanbalat e Tobias estavam querendo que Neemias
fosse encontrar com ele, mas ele estava fazendo uma grande obra, que nós não venhamos a nos distrair no processo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ainda Neemias, no capítulo de número 6, o versículo 15 e 16, ele está atribuindo aquele feito miraculoso, maravilhoso, 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. Era muito pouco tempo, somente com as mãos de Deus mesmo que eles poderiam fazer isso. E eu creio, meu amigo, que você vai ainda fazer grandes coisas. Eu creio, minha irmã, que Deus vai te usar para fazer coisas extraordinárias, que todos vão ter que ver e reconhecer que somente pelas mãos do Senhor, até mesmo aqueles que se opõem nos propósitos que Deus colocou no teu coração, que Ele estabeleceu desde a eternidade para você viver, eles vão se abater em sua insignificância quando perceberem que você estará atribuindo a Deus tudo aquilo que Ele permitiu você viver, tudo aquilo que Ele permitiu você fazer para a glória dEle, porque a glória é dEle. Neemias nos ensina que nós devemos agradecer por tudo que nós vivemos e fazemos. Neemias nos ensina a agradecer e a adorar. Ele nos ensina a orar e a agir, e também a agradecer. Eu lembro lá na Bíblia Sagrada, quando fala, no Novo Testamento, Jesus, ele cura 10 leprosos, mas somente um estrangeiro, volta para agradecer. Né? Que nós possamos lembrar que tudo vem da parte do Senhor e que é Ele que nos ajuda, Ele nos preserva, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal e Ele nos ajuda a reedificar o muro. Que Deus em Cristo te abençoe, que você seja uma cidade forte, com os muros reconstruídos, valorizando a salvação que veio por muros e antimuros, que você permaneça firme em Cristo. O Espírito Santo há de te ajudar no cumprimento desse propósito, que você esteja sempre sensível para a necessidade do próximo, que você esteja atento e que isso venha te comover, te encher de compaixão e que você possa estar sempre chorando aos pés do Senhor, lamentando por aqueles que estão fazendo errado e pedindo a Deus para te ajudar a fazer o certo. Que você se apresente diante do Rei com uma vida de oração, com uma vida de jejum, sim, uma vida de comunhão com Deus, e que Ele possa te conceder o discernimento para saber falar o que falar na hora que tem que ser falado e o que tem que ser feito, e que você se predisponha a sair da sua comodidade, como Neemias saiu do castelo e foi para a cidade da destruição, que era a cidade de Jerusalém, para poder ali promover uma reconstrução, uma reedificação. Que no meio do caos, no meio da crise, no meio da destruição, você seja, como Neemias, o agente de reconstrução, o agente de edificação, e que as mãos do Senhor, como foi com aquele grande homem de Deus, possa ser contigo, que Ele te dê prudência, que Ele te dê discernimento, que Ele te ajude a lidar com os grandes e com os pequenos, que Ele te dê estratégia, que você valorize as pessoas, estimule elas cada uma a fazer o trabalho que tem que ser feito na sua área específica, que nós valorizemos o muro como proteção, e também as portas. As portas precisam ser reedificadas. O inimigo, ele sempre vai se opor. A gente fala um pouco mais sobre isso em outra lição, mas a gente vai continuar perseverando e eles vão ter que ver que pelas mãos do Senhor, tudo que nós vivemos e fazemos é feito. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. Que Deus abençoe a tua família e todos os teus propósitos. Tenha um bom final de semana.